Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Olha, eu preciso confessar que hoje eu acordei muito feliz porque temos trailer de Odisseia. Eu já assisti ao trailer, não é um vídeo de reação, mas eu quis fazer esse vídeo aqui para trazer alguns elementos, meio como se fosse umas primeiras impressões do trailer, o que eu achei, o que eu encontrei de elementos que a gente pode abordar sobre a história de Odisseia, um canto épico, né? A história de uma mitologia grega, uma das histórias mais antigas do mundo e uma das melhores histórias já escritas na face da Terra. Caso você nunca tenha lido Odisseia, existe até PDFs gratuitos na internet porque está em domínio público, então fique à vontade para vocês buscarem aí e lerem essa obra-prima que é. Tem no Kindle Unlimited, tem de graça na Amazon também, que você consegue comprar e baixar no Kindle. Então, assim, tem N maneiras e formas de você pegar essa leitura e, enfim, é um dos filmes que eu tô extremamente ansiosa para assistir. Eu quero realmente conferir como é que vai ser Odisseia nas mãos do diretor Christopher Nolan. Eu confesso aqui que eu não sou uma fã maníaca de Christopher Nolan, porém, todavia, entretanto, eu admiro muito o trabalho dele. Então a gente precisa aqui colocar que um dos trabalhos mais admiráveis no cinema hoje, pelo menos para mim, também eu posso incluir o Christopher Nolan, porque ele prioriza efeitos práticos. No caso de Odisseia, ele priorizou extremamente efeitos práticos. Não houve uso de tela verde na sua predominância. Obviamente a gente tem ali uso de efeito especial, até porque é uma história épica. E obviamente tem coisas que não existem, mas a maioria, a grande parte do filme foi feito com efeitos práticos. E os efeitos especiais foram utilizados somente para apoiar a produção, ajudar o efeito prático. Então, assim, não foi uma substituição, sabe? Não foi um uso de tela verde e que se dane os efeitos práticos, né? Pra ficar aquele bagulho esquisito, como outras produções gostam aí de usar. Então, vamos aqui analisar. Eu já li o livro. Como estreia a Odisseia em julho, a partir de junho a gente vai ter um conteúdo muito massivo aqui no canal. Então, assim, se preparem porque tem muita coisa pra gente cobrir de Odisseia. Eu vou fazer uma maratona Odisseia no mês de junho. O conteúdo do canal no mês de junho vai ser exclusivamente Odisseia. Óbvio que vai ter outros assuntos principalmente, mas assim, vai ser majoritariamente Odisseia. Tudo para realmente preparar para essa produção que, para mim, na minha opinião, é uma das produções mais esperadas do ano, é uma das produções que mais tem potencial de ser o épico do ano, o maior blockbuster do ano, e que muito provavelmente a gente vai encontrar aí em algumas categorias no Oscar, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Esse aqui é o meu caderno, no qual eu anotei muitas coisas sobre Odisseia, principalmente para fazer conteúdo aqui pro canal. E, caso você queira uma edição física, essa edição aqui, que é a minha, ela é de capa dura. Temos aqui algumas anotações também a respeito, algumas notas, né, de referência a respeito do canto. E, obviamente, tudo isso aqui é o nosso canto maravilhoso, né? Não, obviamente não é só isso, mas assim, isso tudo aqui é o canto, tá? Tá vendo essa parte aqui? Isso tudo aqui é o canto. E aqui são só as notas para referências, etc. É muito bom, é uma leitura incrível, é uma leitura épica que vai mudar a sua vida, isso eu te garanto. Então vamos agora fazer a análise desse trailer aqui, de alguns pontos que eu quero comentar com vocês, sobre o que eu encontrei aqui de referências e o que a gente pode encontrar. Já adianto aqui que existem personagens que não estão sendo apresentados a primeiro momento. Então, assim, a priori, eu acho que a gente vai ter posteriormente a apresentação desses personagens, ou num trailer final, ou até mesmo ser levado de suspense mesmo pro cinema, o que eu acharia que seria muito mais incrível. Mas, já tirando o band-aid aqui, a gente não tem a Zendaya no trailer, e a gente também não tem a Lupita Nyong'o. Então, assim,
elas estão escondidas. A gente sabe que a Zendaya vai interpretar a Athena, porém até o momento da postagem desse vídeo não houve confirmação do estúdio e ou do Christopher Nolan a respeito da personagem da Lupita Nyong'o. Beleza? Já falei sobre esse assunto aqui no canal, no Shorts, e então assim, não existe nenhuma informação oficial da personagem da Lupita Nyong'o. Então, até a exibição e a informação e a divulgação da Universal que sejam oficiais e também a informação e divulgação do Christopher Nolan, qualquer outra informação é falsa e também deve ser considerada como rumor, ok? Então vamos aqui analisar o trailer de Odisseia. Bom, dei play aqui no trailer, a gente começa a ver de cara Odisseu, todo o navio completamente destruído e ele à margem, né? Então assim, muito provavelmente essa cena vai ser o momento, né, da destruição do navio de Odisseu e quando ele fica ilhado. E aí, porque basicamente é assim, caso você não saiba a história, eu vou tentar resumir muito bem a ponto de não dar spoiler também, tá? Mas praticamente depois da Guerra de Troia, né, Odisseu e trocentas outras pessoas foram para Troia para fazerem as guerras, beleza? Beleza. Obviamente, quando acabou a guerra e quando Troia foi destruída, cada um seguiu seu rumo, cada um foi para sua terra, cada um foi para sua família, enfim. Odisseu também tentou retornar para sua terra natal e também retornar para sua família. Porém, acontece algo muito específico na história, que aí eu não vou falar o que é, mas acontece algo muito específico na história que faz com que Odisseu não consiga retornar para sua casa. E aí, o grande mistério dessa história é, será que Odisseu vai retornar para Ítaca, que é a sua terra, vai retornar para a sua família? E a sua terra está completamente uma zona, porque o filho cresceu na ausência do pai, a família, né, a Penélope, que é a esposa do Odisseu, tá desesperada, acreditando que o marido possa não voltar, mas nutrindo a esperança de que ele voltaria. E em paralelo a isso, milhares de homens estão querendo e desejando Penélope para casar com ela, porque acreditam que Odisseu morreu e que ele não conseguiu voltar no meio do caminho, morreu, faleceu e etc. Então, assim, existem muitos dilemas que vão ser abordados de uma maneira aqui nesse filme, que podem também dar ali uma confusãozinha, porque dizem por aí que Nolan não sabe escrever personagens femininas, porém as personagens femininas dessa história são muito complexas e talvez pelo tempo, talvez elas possam ser consideradas exageradas em algumas atitudes, mas, de novo, precisa ser exagerado para trazer a fidelidade da história. Então, muito provavelmente, eu acredito que vai ter aí uma reclamação de personagens femininas sendo construída em Odisseia, mas eu sugiro ler a obra antes de começar a falar sobre esse assunto, porque eu acho que você teria uma propriedade muito melhor para entender o motivo pelo qual as personagens seriam tão desesperadas assim, e que elas deveriam ser desesperadas assim. Então, muito provavelmente vão ter essas reclamações. Uma coisa que você precisa saber também é que Odisseia, a história, né? O retorno de Odisseu aqui, ela não é linear, então Nolan é conhecido por fazer histórias não lineares, então acredito eu e espero eu que ele use e abuse da não linearidade nessa história. Eu acho que vai ser muito mais enriquecedora também. Eu acredito muito nisso e eu espero muito que isso aconteça, porque é uma característica forte de Odisseia e eu espero que isso seja fidelizado aí. A gente vai ter algumas adaptações, obviamente. Óbvio que não precisa ser extremamente fiel ao livro, porém eu acredito na teoria de que não precisa ser cópia exata do livro, até porque não tem como ser, é uma adaptação literária. Então, são mídias diferentes que precisam ser adaptadas de maneiras diferentes, porém a essência e a estrutura da história, elas precisam ser respeitadas, e eu acredito que será assim. Então, já queria dar essa introduçãozinha aqui.
Bora lá então ver o resto, né? Como eu falei, a gente vê aqui destroços do navio. A gente vê aqui, né, nessa cena, a despedida da Penélope. Então, assim, nesse frame da despedida dela, né, nesse frame dela chorando, no caso, né, com o Matt Damon, eu acho que vai ser uma cena dela se despedindo dele antes dele ir pra Troia. A gente vê aqui planos abertos, sequências abertas com o mar. Nolan usou espaços na Grécia que fossem remetidos à história grega. Então, assim, ele realmente utilizou os mesmos ambientes em que essa galera possivelmente passou. Então, assim, isso que torna tudo muito mais bonito, né? Então, enfim, era uma curiosidade, assim, básica que eu queria ter falado aqui. Caso você não saiba, a história começa com Telêmaco querendo saber onde é que tá o pai. Então a gente vê aqui Tom Holland como o filho do Matt Damon, filho de Odisseu, indo em busca do pai. E aí, gente, começa a confusão toda, tá? Porque é a partir daí que a história se desenrola e a gente vê coisas muito boas. Temos Charlize Theron sendo a Cersei, que na história de Odisseia, o Odisseu fica preso na ilha de Cersei. E a gente tem motivos para tal, tá? Mas eu não vou contar aqui que é spoiler, mas eu vou dar alguns elementos básicos que não vão interferir na sua experiência, mas vão te dar um norte sobre a história. Eles estão aqui conversando, a gente tem finalmente detalhes do cavalo de Troia e da invasão de Troia, e um dos momentos que eu tô mais esperando, porque essa parte é muito épica, é muito boa. Caso você tenha assistido Troia, né, o filme do Brad Pitt, famosíssimo por uma cena peculiar, é basicamente aquela história, mas assim, né, Troia é um filme dos anos 2000 que foi muito mais feito para ser um blockbuster do que ser extremamente fiel a Troia, de fato. Mas é o mais próximo que a gente tem, né, dessa história, tirando, obviamente, né, recente, né, mas tirando, obviamente, uma adaptação que foi feita sobre a Odisseia de muitos e muitos anos atrás. Eu esqueci qual é o ano, mas quando eu for editar esse vídeo, eu coloco aqui bonitinho. Temos detalhes, então, da Guerra de Troia, temos imagens belíssimas de Troia sendo destruída, e é isso que eu quero ver mesmo. Tem aqui o desespero de Odisseu, querendo voltar para casa, querendo voltar para sua família. Nome de Nolan, trazendo esse épico maravilhoso grego. E aqui temos nesse frame, né, nessas cenas aqui do trailer, as cenas dos pretendentes querendo casar com a Penélope porque eles acham que o Odisseu já faleceu. E, gente, eu preciso falar aqui, que bom que o Robert Pattinson será um dos pretendentes que pode dar muita confusão. Acredito que muitos momentos ali que envolvam as guerras ali entre os pretendentes, acredito que vai ser extremamente centralizado no Robert Pattinson. E é, na verdade, né, uma das melhores cenas do livro de Odisseia. Eu preciso falar que agora estamos olhando uma das melhores cenas do livro, que eu dei tanta gargalhada, que eu achei tão incrível, tão bem feito, tão bem escrito, que eu tô ansiosíssima para ver como vão fazer isso no cinema. Lembrando que será integralmente em IMAX, tá? Nolan fez toda a filmagem do filme em IMAX, com câmeras IMAX. E pela entrevista dele com o Colbert, que se deu ontem, dia 4 de maio, eu tô gravando esse vídeo no dia 5 de maio, 4 de maio o Nolan fez uma participação no Colbert e ele explicou que as câmeras de IMAX eram muito barulhentas. Então, para evitar o barulho e evitar que os atores não se ouvissem, né, na gravação dos diálogos, foi feita uma câmera completamente nova que cobrisse a câmera IMAX para que ela não vazasse som da câmera por si só, porque ela é barulhenta. Então eles conseguiram fazer com que ela ficasse extremamente silenciosa, a ponto de não atrapalhar a gravação dos diálogos, né? Não atrapalhar os atores. Uma coisa que eu tô muito curiosa para ver e para saber como é que fizeram, né? Porque já que era muito barulhenta, o ideal era realmente fazer algo que não atrapalhasse. E que bom que deu certo. E aí, gente, a gente chega aqui num frame que me deixa muito feliz, que a gente tem aqui os detalhes de Ítaca. Como eu falei, o Nolan trouxe cenários reais da passagem realmente da história. Então, assim, tava todo mundo lá na Grécia, bonitinho, lá gravando as cenas. Muito, muito bom. Aqui a gente tem detalhes, tá? Entre o Telêmaco, que é o Tom Holland, com o personagem do Robert Pattinson, que é um dos pretendentes na história de Odisseia.
os pretendentes por Odisseu tá sumido e presumidamente morto, todo mundo quer casar com a Penélope. Todo mundo quer as fortunas de Ítaca. Então esse personagem do Robert Pattinson muito provavelmente vai ser esse pretendente que quer a todo custo casar com a Penélope e tá disposto a destruir qualquer coisa na sua frente para conseguir os seus desejos, né? Almejar aquilo que deseja. Então, assim, vamos ter conflitos muito bons com relação a essa duplinha aí. O mais legal aqui é que provavelmente esse personagem será Elliot Page, né? Que tá no elenco, mas ainda não teve o seu personagem divulgado. Parece muito Elliot Page nesse frame aqui. E a gente sente também uns detalhezinhos com relação a todos os ambientes que Odisseu foi com a sua tripulação, né, tentando retornar para Ítaca, porque basicamente a história de Odisseu é isso, ele tentando voltar para sua terra natal. Então a gente vai ver todos os perrengues que ele passou, enquanto isso um pretendente querendo tomar o lugar dele, querendo casar com a Penélope, querendo destruir tudo a qualquer custo. Então a gente vê aí que a gente vai ter dia 16 de julho, Odisseia vai chegar, temos cenas maravilhosas rolando por aqui, a gente vê muitos detalhes da trama em si. Quem leu o Canto vai reconhecer cada ponto aqui dessa história. A gente tem a Charlize Theron como a Circe, a gente tem esse doguinho aqui que vai causar muitas emoções para todo mundo que estiver assistindo. Não vou dar spoiler, mas já aviso para preparar o coração. Tem muito detalhezinho bom e o mais legal para mim é o momento em que o Ciclope aparece. A fuga, né, da tripulação e de Odisseu, obviamente, na cena com o Ciclope, que para mim é uma das melhores cenas do livro. Tá, é algo assim imperdível que você vai olhar e falar, meu Deus do céu, o que é isso? E eu espero que a gente tenha aqui bastante... Como é que eu posso falar isso sem dar spoiler? Mas que seja sem pudor e sem censura essa cena. É o que eu desejo. Então acho que só por isso acho que já dá pra entender o caminho que é, né, essa cena específica. Aqui, gente, tem uma cena muito boa, eu tô olhando aqui pra ela exatamente porque é uma das cenas que eu tô também muito empolgada pra ver, até por conta, né, do efeito usado. Mas nessa parte aqui, Odisseu precisa escolher 2 caminhos pra seguir, tá? E os 2 caminhos são extremamente perigosos, então ele tem que decidir sabiamente. Até porque envolve a vida dele e a vida dos seus tripulantes. Então, tem aqui 2 caminhos. A Scylla e Caríbides. E a gente tá vendo aqui exatamente Caríbides, que é basicamente um redemoinho gigantesco que pode engolir um navio todo. Então existe esse perigo. Aqui a gente tem um baita dilema, né? Você arrisca perder todos os homens ou poucos homens? Você decide pegar um caminho mais tranquilo ou menos tranquilo, um caminho que, embora os 2 sejam perigosos. Já a Scylla é basicamente um monstro que devora cabeças das pessoas. Então, assim, você tem 2 escolhas, né? Ou passa pelo monstro que quer devorar a sua cabeça, ou você passa pelo redemoinho que pode matar todo mundo, né? E pegar o navio. Uma escolha muito fácil, né? Mas enfim, né? Essa é a escolha que o Odisseu vai fazer e que eu tô ansiosa pra assistir em tela de IMAX. E aí, meu anjo, a gente vê uma sequência de cenas, inclusive dele arrebentando uma estátua de Deus. E assim, eu tô muito ansiosa, como eu falei, né? Tem uma cenazinha pós-crédito aqui do Ciclope, principalmente eles escondidos. E, cara, essa cena vai deixar a galera em polvorosa, porque é uma cena muito pesada, tá? Pelo menos no livro é uma cena pesada, eu quero ver como que isso vai dar no filme. Eu tô extremamente ansiosa pra assistir Odisseia, de Christopher Nolan. Tô com uma expectativa altíssima. Tô com um pouco de medo de algumas mudanças, de acabarem com a estrutura. Então, assim, eu tô indo de coração aberto, mas eu tô extremamente ansiosa pra conferir. Antes de eu me despedir, a gente tem uma cena aqui muito específica, muito emblemática, que eu considero extremamente importante, que talvez será
muito simbólica, né, na história de Odisseu estar quebrando, matando ali a estátua de Atena. Me parece muito ser a estátua de Atena. Os dois têm uma relação muito específica na história, né? Odisseu tem uma relação muito específica, muito delicada, muito boa também, interessante, né? Boa no sentido de interessante, na história de Odisseia. Então eu quero ver como é que vai se dar esse dilema aí do Odisseu com a Atena. Não vou dar spoiler, porque senão, né, não vai ter muita graça. Não considero spoiler, né, porque o livro, né, o canto, a obra tá aí há milênios de anos, mas não vou estragar a experiência de quem nunca leu, porque ninguém é obrigado a nada, né. Mas eu sugiro que você que esteja assistindo aqui, leia Odisseia, porque é uma das leituras mais incríveis da vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco rápida, mas é só uma geral, identificando alguns pontos assim da história. Como eu falei, vamos ter conteúdos a dar com pau aqui sobre Odisseia no canal. Vou fazer explicação dos deuses, dos personagens, quem é quem, um breve resumão para quem não tiver tempo de ler Odisseia ou não tiver interesse, eu vou fazer um resumão da história também para você. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder esses vídeos, ok? É isso, até o próximo vídeo e tchau!